Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje estaremos a contemplar a maravilhosa obra de um gênio, Os Discípulos de Emaús, pintada e retratada inicialmente em 1601 pelo pintor barroco Caravaggio. Antes de entrarmos a fundo na obra, é necessário entendermos um pouco sobre o autor e, claro, sobre a escola artística, o barroco. Iniciaremos, no caso, pelo autor. Caravaggio é considerado o pai do tenebrismo, técnica que consistia na aplicação de um fundo escuro, muitas vezes completamente negro, para aumentar a intensidade do claro e escuro. A intenção era criar um jogo de dualismo dentro da obra, ampliando o efeito dramático, pois, como bem se sabe, a intenção do barroco não é apenas ilustrar, mas também chocar, impressionar o espectador, captando o momento de maior movimento, intensidade, dramatizando a cena como se estivesse sobre a luz de um holofote de um grande teatro. Da escola barroca, podemos destacar que ela é um movimento da Contra-Reforma, que seria o movimento criado pela Igreja para responder ao avanço iniciado por Lutero. Portanto, é natural que o barroco não tivesse só a ideia de impressionar, mas também de ensinar. A escola, em muitas obras encomendadas da Igreja, possuía também essa função. E a obra Os Discípulos de Emaús cumpre bem esse papel, como em breve veremos. Na composição, que se estrutura em torno do gesto eucarístico do Mestre, Caravaggio retrata 4 personagens: Cristo, no centro, os 2 apóstolos e o estalageiro, todos retratados a meio corpo. O momento retratado na obra é baseado na passagem bíblica de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Nessa passagem, Jesus aparece para 2 de seus discípulos como andarilho e os acompanha por um tempo, chegando a interrogá-los o motivo de tamanha tristeza. Mas eles não o reconhecem. Somente quando os discípulos convidam o estranho para cear com eles, Jesus abençoa o pão e, após os discípulos o reconhecerem, ele some diante deles. Isso talvez justifique o motivo de Caravaggio, imbuído de sua liberdade criadora, colocar o rosto de Jesus fora dos padrões da imagem da época, sem barba, fisionomia menos masculina, geralmente representado nas pinturas até mesmo com auréola, como podemos observar contrastando ao comparativo a obra Vocação de São Mateus, do mesmo autor Caravaggio. Aqui notamos um Jesus um pouco andrógeno, um misto de feminino versus masculino, retirando um pouco seu aspecto divino. Obviamente exerce também uma simbologia de serenidade, equilíbrio e harmonia, entendido aqui como a união dos contrários. Tal oposto evoca a sensação de uma humanidade maior em Cristo, pois não se trata de um Cristo distante, inalcançável, mas sim de um Cristo que pode ser visto, ouvido e abraçado. E tudo na composição aponta para ele. Mas isso não quer dizer que Cristo não seja divino, pois na pintura Caravaggio forma uma espécie de auréola com a sombra do homem à sua direita. Auréola essa muito usada, por exemplo, no período medieval. No barroco, alguns aspectos que antes eram presentes nas pinturas renascentistas passam a ser redirecionadas, como a centralidade do personagem e a imobilidade. No barroco, Jesus ocupa o centro da tela não pela geometria espacial, mas sim nos olhares em que todos direcionam a Cristo, e sempre essas visões vão ocorrer em forma de dupla em movimentos diagonais. O movimento dramático, que seria o susto e a admiração dos apóstolos, estão nas extremidades, sendo que o olhar do espectador inicialmente parte de Cristo para os outros extremos. Além disso, há um espaço na mesa entre os 2 apóstolos, que seria no caso o seu ponto de observação. Muitos autores barrocos, como Velázquez e Caravaggio, faziam com que o espectador também participasse da obra. Ainda na figura de Cristo, suas roupas designam o início de uma ampla variedade simbológica, o vermelho e o branco juntos. O vermelho, na época de Caravaggio, contém a ideia de poder, cor muito usada nas pinturas de reis
que representam, por exemplo, sua divindade e força. Do outro lado, temos o branco, que aplaca a cor quente, suavizando e transmitindo a ideia de pureza imaculada. No entanto, podemos também observar um outro ponto. Pode-se notar o vermelho como seu sacrifício e o branco como a vida, no caso, sua ressurreição. Essa mesma simbologia foi usada por Jacques-Louis David na obra A Morte de Sócrates, o qual mostra um homem de vermelho entregando a cicuta para Sócrates de branco, representando a vida, no caso a imortalidade, acima da morte. Depois se destacam na obra os dois discípulos que contrastam com Jesus, sendo representado como um homem forte, sem barba, com os cabelos cacheados, caindo sobre os ombros, contrastando com o aspecto envelhecido e esfarrapado dos dois apóstolos. É muito comum na arte barroca a representação do feio, do estranho, ao contrário do classicismo, que pregava sempre a busca pela beleza. O da esquerda da tela é Cleofás, que aparece no versículo 18. Nota-se o movimento dos braços para querer se levantar como se tomasse um susto. Uma rasgadura no seu casaco mostra um pedaço do tecido branco de sua camisa, técnica usada por Caravaggio para acentuar o escorço. Tal técnica consiste na representação de perspectiva de uma ilusão gerada pelo ângulo da imagem, que faz com que o primeiro plano de um objeto pareça mais curto do que realmente ele de fato é. O da direita da tela é um desconhecido. Caravaggio deixou uma pista para identificá-lo. A concha na sua roupa não só representa o fato de ser um andarilho, como também remete ao mar. Alguns alegam que Caravaggio, novamente usando de sua liberdade, atribuiria ao andarilho o papel de Pedro, por ser um pescador, antes de conhecer a Cristo. Seu gesto de susto é abrir os braços, imitando a crucificação de seu Senhor, aludindo ao seu martírio. Agora, repare na mesa. É nela que se concentra o recheio simbológico do grande artista. Na cena, percebemos vários cenários e vários objetos que partem para uma verdadeira simbologia do processo, como, por exemplo, o pão e o vinho, simbolizando a Eucaristia, evocando a transubstanciação, respectivamente no corpo e sangue de Cristo. Também aparece um frango com as pernas estiradas, podendo ser uma representação da morte, pois a mão de Jesus, justamente do lado branco, está sobre a carne, mostrando que sua ressurreição superou a morte. Alguns também afirmam que a escolha do frango seria que, após a sua morte, a carne foi purificada, pois o frango é considerado uma carne branca, sem sangue, sem o pecado original. Todos os objetos projetam uma sombra na mesa, sendo que a cesta com frutas projeta uma sombra em forma de peixe, símbolo dos primeiros cristãos. O símbolo do peixe é um código secreto que os primeiros cristãos usavam. Quando um cristão queria se encontrar com outro cristão às escondidas, desenhava uma curva ou uma meia-lua na terra. Se o outro desenhasse outra meia-lua sobreposta à primeira, completando assim a figura de um peixe, havia uma probabilidade muito grande de ele ser um seguidor de Jesus, pois conhecia do código secreto cristão. Talvez Caravaggio conhecesse esse código e quis fazer uma última pincelada na obra. Pode ser que não seja uma sombra, e sim a saudação sobre a mesa que os discípulos fizeram pouco antes depois de sua paixão, morte e ressurreição. A cesta de frutas, pintadas com as suas imperfeições e colocadas perigosamente na borda da mesa, quase caindo. A uva negra, simbolizando a morte, a uva branca, simbolizando a ressurreição, as romãs, simbolizando a paixão de Cristo, as maçãs, representando o pecado original. Do lado esquerdo da tela, temos um homem que está sobre a mão no cinto, demonstrando indiferença e não se admirando com Jesus, demonstrando nitidamente desconhecê-lo. E é talvez aí onde mora o caráter também didático da obra. O homem, por desconhecer Jesus, não compartilha, portanto, da fé cristã. E Pedro, ao lado, é considerado o primeiro papa da igreja. Por isso, o que não compartilha-se da fé do altar, que no caso é a mesa sobre o pano branco, não é cristão.
pois se desligar da igreja é perder a graça em Cristo, ou seja, acreditar no protestante é sair da fé, é desconhecer o grande Salvador. Para realçar ainda mais o aspecto divino, humano, pode-se notar, por exemplo, as roupas de Cristo, pois são da época, e as roupas do dono da estalagem dos apóstolos, roupas típicas do século XVII. Essa mistura faz até mesmo com que o ambiente seja de uma taberna romana, pois assim se aproxima ambientalmente das pessoas da época. Claro que essa obra não foi muito bem aceita, e Caravaggio teve que em 1606 fazer uma outra tela. Nela, nessa segunda versão, os gestos estão mais contidos, fazendo com que a presença de Jesus seja mais importante que a interpretação. Essa segunda obra está hoje na Academia de Belas Artes de Brera, Milão. Acrescenta-se mais uma personagem, no caso, seria a mulher do estalageiro. Esta diferença possivelmente reflete as circunstâncias da vida do pintor. Naquele momento, ele havia fugido de Roma, como um fora da lei, após a morte de Ranúcio Tomassoni. Ou talvez se trate apenas da contínua evolução de sua arte. Talvez quem melhor consiga expressar essa compreensão seja o grande poeta Murilo Mendes ao dizer: sempre é o hóspede, nunca és o rei, muito mais derrotado que vitorioso. Independente das circunstâncias ou não, da maior ou menor aceitação, pode-se notar a marca eterna de um gênio da pintura, que pertence ao imortal da arte, Caravaggio.